me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. É isso aí, queridos. Olá, tudo bem? Perdão aí pela voz, né? Pedi uma ajudinha aqui do nosso irmão Thales pra gente começar o vídeo de hoje. Mas esse hino tem tudo a ver com o que eu quero falar com vocês hoje, com os versículos que nós vamos ler hoje. Então eu pensei em começar o nosso vídeo dessa semana um pouquinho diferente, com minha voz de taquara rachada, cantando um pouquinho com o Thales. Mas essa música, ela expressa exatamente do que nós vamos falar hoje. Sem perca de tempo, né? Vamos começar logo a meditar na palavra do Senhor, no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 21, que diz assim: Depois Jetro convidou Moisés para ficar morando ali, e ele aceitou. Então Jetro lhe deu a sua filha Zípora em casamento. Quando ela teve um filho, Moisés pôs nele o nome de Gérson e disse: Sou hóspede em terra estrangeira. Amém? Nós vamos ler mais alguns versículos lá no livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 4, diz assim: E Deus disse a Moisés: Eu jurei a Abraão, a Isaque, a Jacó, que daria essa terra aos descendentes deles. Estou deixando que você a veja com os seus próprios olhos, mas você não vai entrar nela. Tem mais um, viu? Lá em Mateus, capítulo 4, versículo 18. Já a parte C do versículo, já o finalzinho do versículo diz assim: Simão, também chamado de Pedro, e André, eles estavam no lago pescando com redes. Jesus lhe disse: Venha comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filho de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os dois e no mesmo instante eles deixaram o pai e o barco e foram com eles. Amém? Nós vimos aí 3 passagens bíblicas, né? Em diferentes tempos. A gente vê a passagem inicial de Moisés, quando Moisés ele encontra refúgio juntamente na cidade de Jetro, lá com Jetro, né? O seu futuro sogro, que se tornaria o seu sogro. E a Bíblia é bem explícita ao dizer que Moisés ele se sentia como um hóspede. Tanto que ele coloca o nome do seu filho referente a isso, né? A como ele estava se sentindo no momento. Era um costume da época colocar o nome dos filhos, dos seus descendentes, de acordo com a situação a qual você estava vivendo. E, amados, quando a gente é hóspede na casa de alguém, você já parou para pensar que somos pessoas bem vistas, bem queridas, bem recebidas, somos aconchegadas, né? Tanto que, tanto na casa de alguém, como também em um hotel, uma pousada que você for, você ser o hóspede é porque você tá numa situação legal, você tá numa situação bem vista, cômoda, melhor dizendo, a palavra certa seria essa. Você tá numa situação cômoda. E era isso que Moisés estava vivendo. Mas chega um determinado momento que Deus não fica satisfeito com a comodidade de Moisés. E ele chama Moisés para ser o libertador do povo de Israel. Apesar de Moisés estar cômodo, estar se sentindo hóspede na casa de Jetro, apesar de já ter constituído família, Deus escolhe Moisés como libertador do seu povo e tira Moisés da comodidade dele para poder atravessar durante 40 anos com um povo que murmurava,
que pecava contra Deus. E que, de certa forma, levou Moisés a não entrar na terra prometida aos seus descendentes. Que foi o versículo subsequente que a gente leu, né? Quando Deus diz para Moisés, você vai ver a terra, mas você não vai entrar. E logo depois a gente leu também alguns versículos acerca dos discípulos de Jesus, dos futuros discípulos de Jesus. E o que mais me chamou a atenção nessa passagem foi também a vida cômoda que os discípulos estavam vivendo. Eles tinham trabalho, e pelo que a gente deu para ver aqui no versículo de Mateus, era um trabalho feito em família, então era uma situação cômoda também. E esses discípulos, eles largaram tudo. Eles largaram tudo para poder seguir Jesus. E amados, com a gente não é diferente. Quando eu comecei aí cantando Mas Eu Escolho Deus, é exatamente assim que o meu coração está se sentindo. Porque muitas vezes a gente tenta fugir, né? A gente tenta fazer como Elias, dar uma fugidinha, entrar dentro de uma caverna, achar que a gente lá naquela caverna, a gente vai estar numa situação cômoda, a gente vai estar numa situação guardada, a gente vai estar numa situação como Moisés, né? Na casa de Jetro, como hóspede, ou até mesmo como Pedro, como os discípulos de Jesus que estavam ali com seus empregos, com aquilo que eles tinham, né? Com suas heranças, porque fala que dois deles, deixou o pai que estava ali pescando e seguiu Jesus. Aí eu estava pensando que eu falei, meu Deus, mas Jesus não tinha fama ainda. Não era famoso na cidade toda. Ele estava começando seu ministério. O que de tão extraordinário havia naquele homem para fazer com que as pessoas largassem tudo que tinha para segui-lo? O que tinha de tão extraordinário na voz de Deus que fez com que Moisés deixasse o seu lugar de hóspede na casa de seu sogro para poder ir à frente de um povo que ia dar dor de cabeça para ele, porque Moisés, apesar de estar afastado, ele sabia como é que era o povo. A Bíblia fala que ele foi criado pela sua mãe, né? A filha de Faraó, ela encontrou Moisés no rio, mas contratou a própria mãe dele para poder criá-lo. Então ele sabia como é que era o povo de Israel. Ele tinha noção e mesmo assim ele deixou a situação cômoda dele para fazer aquilo que Deus mandava. E nós somos assim às vezes. Às vezes a gente está numa situação cômoda. A gente está em situações em que pra gente tá tudo bem. Mas lá no fundo, você, sabe que não tá tudo bem. Que não é esse o plano que Deus mostrou pra você. Que não é esse o plano que Deus mostrou pra mim. E aí a gente olha pela frente, a gente fala, poxa, mas o que tem pela frente é algo que vai ser tão doloroso. Porque pensa aí, Moisés, ele só viu a terra de longe. Ele não chegou a entrar. E ele ouviu da própria boca do próprio Deus que o chamou, dizendo, você vai ver, mas você não vai entrar. E mesmo assim, Moisés é considerado como aquele que viu Deus face a face. É considerado aquele que teve intimidade com Deus. Então eu vejo que muitas vezes não é o fim que vai determinar o valor da sua caminhada com Deus, mas é aquilo que você vive durante a sua caminhada. Então não vale a pena ficar numa situação cômoda, se nessa situação cômoda que você está, não é a situação que o Senhor quer que você esteja. Eu li esses dias no livro algo que realmente mexeu comigo, tem mexido comigo, porque a gente tem hora que tenta fugir das coisas que Deus manda a gente fazer, né? E o que eu li foi o seguinte, foi no livro do apóstolo Luiz Hermínio,
ele dizia o seguinte, que o que adianta a gente ter sucesso naquilo que Deus não aprova? Então, o que adianta eu estar numa situação cômoda, estar num lugar onde tá tão bom pra mim, mas pra Deus não estiver? Não adianta. Então, eu não sei o que você tá passando. Eu não sei o que você tá vivendo. Talvez você tá num momento em que você já tá pensando em desistir porque a caminhada tá difícil. Talvez você tá pensando em parar, em não fazer mais o que Deus mandou você fazer, porque tá doendo, tá machucando. E hoje eu vim aqui pra te dizer o que Deus me falou. Que não adianta eu ter sucesso naquilo que Ele não está. Não adianta que todos batam no meu ombro e digam, é isso aí, você tá fazendo certo. Você tem que fazer isso mesmo. Se o Senhor está lá de braços cruzados, não aprovando o que você está fazendo. Então, se você, por acaso, pensou em desistir essa semana, não desista. Você pode dizer, Ludmila, tá doendo. Eu sei o quanto dói. Mas não desista. Não vale a pena você viver alguns segundos ou alguma temporada de bonança, sendo que Deus não tá nessa bonança. Não vale a pena. A gente precisa escolher Deus. Independente se com Ele vier dor, independente se com Ele vier perseguição, independente se no final os desejos do teu coração não serem respondidos. Você tá pensando que Moisés não queria entrar na terra? Queridos, Moisés viu a terra de longe. Pensa no desejo que Moisés não deve ter ficado em olhar para a terra e falar, pô, não vou entrar. Mas eu acredito que o que ele viveu no momento, o que ele experimentou com Deus na caminhada, valeu muito mais do que entrar na terra. Então, o que a gente vive na caminhada com Deus, com Ele do nosso lado, com Ele aprovando o que nós estamos fazendo, é bem melhor do que o que a gente tem para receber lá no final. É bem melhor do que as coisas que a gente deseja no nosso coração. Então, se você pensou em desistir, não desiste não. Faz como esses apóstolos. Não tinha nem ideia do que ia acontecer para frente. Não tinha ideia que Jesus ia ressuscitar Lázaro. Não tinha ideia que Jesus ia curar a mulher com fluxo de sangue. Não tinha ideia que Jesus ia multiplicar 5 pães e 2 peixinhos. Não tinha ideia de nada, amados. Mas eles largaram tudo e foram. Então, seja o que for que você precise largar, larga tudo. Por Ele vale a pena. Escolher Deus sempre vale a pena. Eu sei do que eu tô falando. Porque essa semana minha orelha foi puxada. E eu tentei ignorar. Ainda pensei, falei, não vou gravar vídeo, não. Não vou falar não, não vou falar não. E aí a gente perde sono. E aí o versículo fica passando na cabeça várias e várias vezes. E aí a gente precisa vir aqui falar pra vocês. Não desista. Não desista, porque viver mesmo passando por aflições, mas com Deus do teu lado aprovando o que você tá fazendo, é bem melhor do que você ter sucesso naquilo que Ele não aprova. Tá certo? Que seja uma semana abençoada na sua vida. Que você não desista. Que você persista, mesmo com dor. E que você se entregue cada vez mais na presença desse Pai. Ele é Pai. Ele sabe o que a gente precisa, bem mais do que o nosso coração deseja. Então confia nele e não deixe de fazer o que Ele quer que você faça, tá certo? Um beijo e até a próxima. Eu escolho o Espírito Santo, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus.